Olá, meus alunos do quinto ano. Espero que vocês estejam bem. Estou passando para informar para vocês que hoje a nossa videoaula, a videoaula desta semana é de Geografia e vamos falar sobre o cidadão brasileiro. O que é ser um cidadão? O que é ter cidadania? O que é, fazer parte, de uma nação, de um país como o Brasil? Que direitos e deveres nós temos? A gente vai falar nessa videoaula, tá bom? Fiquem aí que a nossa videoaula já vai começar. Olá, então vamos lá para a nossa videoaula de Geografia. Nosso tema de hoje é o cidadão brasileiro, tá? Ser cidadão é respeitar e dar valor ao que é nosso. Mas também temos aí, a definição de o que é ser cidadão. A gente sabe que ser cidadão é ter direito à vida, é ter direito à liberdade, é participar do destino da sociedade. Que destino é esse da sociedade? É através do voto, das eleições, da política, participar dessa decisão de quem que vai governar, quem é que vai nos representar no poder. Então, é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e a de outras pessoas. Ser cidadão é nunca esquecer das pessoas que mais necessitam. Então, quando você ajuda seu país, quando você ajuda sua nação ou ajuda pessoas que precisam, você está sendo um cidadão, tá? E olha aí, atitudes que fazem de você um cidadão. O que é dever do cidadão brasileiro? Lembrando que não só são deveres, tá? A gente tem direitos e deveres. Aí eu coloquei para vocês alguns deveres de nós como cidadão, tá? Que é votar, escolher o governante, cumprir leis, proteger a natureza. Aí tem alguns deles. E como direitos, eu posso dizer para vocês que a gente tem o direito de ir e vir. A liberdade de ir para onde você quiser ir, voltar de onde você estiver, ter igualdade com as pessoas, ter a sua vida privada, a sua intimidade, então guardar a sua imagem, para não ser divulgado se você não quiser. Então você tem direitos e deveres, tá? E a gente eu trago para vocês aí, a gente já estudou. A gente já falou da Constituição Federal. E esse artigo aí fala da educação, tá? Que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Estado por quê? Porque devem ter escolas públicas para as famílias que não têm condição de pagar uma escola particular. Então a pessoa não pode deixar de estudar. E também é direito da família de educar você em casa, com os princípios familiares também. Incentivar a colaboração, Tem diversas informações nesse artigo 225, tá? Os direitos e deveres dos cidadãos, eles estão na Constituição Federal. Então, não só tem esse dever, Só não tem esse direito, dever não, aí é um direito. Só não tem esse direito. São diversos direitos, lá tem direitos e deveres, e a Constituição, quem lembra, é a de 1988, é a Constituição de 88 que nós temos. E o que é uma Constituição? Olha aí o que é. É um conjunto de leis, de normas, de regras de um país, no caso nosso, o Brasil. Ela regula, organiza para poder o Estado, o Brasil, funcionar. É a lei máxima. Então, tá na Constituição, é necessário seguir. É lei, então tem que seguir. Então, a Constituição é a primeira e a mais importante voz do direito aos ouvidos do povo, pessoal. Aí eu trago para vocês agora, dentro de um cidadão, do que é ser um cidadão, os documentos, os primeiros documentos pessoais. Temos aqui a identidade, que é o famoso RG, e aqui o registro, que é chamado também de certidão de nascimento, tá?
Então, até hoje, gente, nos dias atuais, ainda tem gente que não tem nenhum registro. Crianças ou pessoas mais velhas não têm registro, até por ignorância. Normalmente, quando o pai e a mãe não têm registro, esse pai, essa mãe não registra o filho. Então, eles crescem como indigentes, pessoas que o Brasil não conhece na realidade, né? E aí, com isso, eles não podem estudar. Pois é, não podem estudar, eles não podem votar, eles não podem ter atendimento médico, eles não podem se aposentar. Então, essa pessoa não existe para o Brasil. Então, consequentemente, ela sem documento, sem um registro, ela fica sem acesso a essas várias coisas, tá? E aí, quem não tem a certidão de nascimento, como eu falei, para o Brasil é indigente. Essa pessoa não existe. Porque a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento, tá? E sem ele a gente não pode exercer os direitos de cidadão, tá? Sem registro, a pessoa ela vive dependendo de favores para sobreviver. Por quê? Não pode ter um emprego de carteira assinada, não pode se aposentar, então tem que viver de chamado bico, né? Vou fazer um serviço ali, ganho um dinheirinho, faço serviço aqui, ganho um dinheirinho, cai, e assim vai vivendo, tá certo? O IBGE, quem lembra? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele, com um censo, né, que é feito de 10 em 10 anos, ele fez uma pesquisa e ele não conseguiu contabilizar quantos cidadãos ainda não têm registro. Quantas pessoas, ele não tem ideia de quantas pessoas ainda vivem aí de uma forma que o Brasil não conhece. Tá? Normalmente, gente, são pessoas bem pobres, tá? Que tem essa dificuldade. E lembrando que a primeira certidão de nascimento, ela é gratuita. A pessoa sendo realmente bastante pobre, comprovando isso, tem como correr atrás para poder adquirir esse primeiro registro, tá? Da pessoa. Aí temos também o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente. Nesse ECA tem os direitos e deveres das crianças, tá? Eu trouxe para vocês alguns direitos que a criança tem aí. Tem direito à igualdade, sem discriminar a religião, a nacionalidade de onde nasceu, tem direito à educação gratuita, tem direito ao lazer, tá certo? É bem importante que não só os adultos são cidadãos, as crianças também. Temos aí as tarefas, vocês podem dar pausa para poder copiar ou pegar impresso na escola. Temos as tarefas no livro e no caderno. Hashtag fique em casa, arrase, brilhe, confie, foque e força. Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau!